Bem-vindos ao Insurance Talks. Meu nome é Maria Alicia Lima, eu sou coordenadora executiva do Programa de Habilitação de Seguros da FGV Conhecimento, uma unidade da Fundação Getúlio Vargas. Estamos aqui com um dos nossos professores, o professor Rodrigo Cury. O Rodrigo, ele recentemente se formou mestre pela Escola de Administração da FGV de São Paulo. Também tem um título pela Singularity University, no programa executivo da universidade. E recentemente ele concluiu o Advanced Lab na Munich Re. Então, ele vai conversar um pouco hoje com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Olá, Maria Alicia, bom dia. Prazer poder conversar com você. Pessoal da FGV Conhecimento, é um prazer dar a disciplina de inovação para vocês. Sejam bem-vindos. Rodrigo, conta pra gente um pouco o que você acha que está acontecendo no mercado de seguros. Como é que você vê esse mercado hoje, pós-pandemia? O mercado de seguros está passando por uma constante evolução. Isso foi acentuado pela pandemia. Então, dentro da nossa disciplina, a gente vai conversar bastante da transformação digital, que é um tema que já acontecia antes da pandemia, mas isso foi acentuado. A necessidade das corporações se adaptarem a esse novo mundo, a essa era exponencial, é um dos objetos que a gente vai tratar na nossa disciplina. A gente vai falar muito de uma tríade do conhecimento, que ela é baseada em inovação, maturidade digital e transformação digital. Os desafios que o mercado de seguros tem passado e vai passar no futuro, a gente vai transformar em oportunidades. Tem muitas oportunidades no mercado de seguros. Não só as questões financeiras, mas tem muita questão intelectual, muito conhecimento que ainda é inexplorado. E isso a gente vai buscar na nossa disciplina, trazendo para os nossos cursistas, para os nossos corretores de seguros, o que é esse mercado, como explorar essas oportunidades. Os desafios são importantes porque eles transformam as oportunidades e isso é exponencializado. Então, o nosso objetivo principal é traduzir como a gente aproveita esses desafios e transforma eles em oportunidades. Os corretores, eles são os embaixadores de seguros. Eles vão trazer para o mercado o que é o seguro. Hoje o mercado brasileiro, ele já tem muito mais conhecimento do que no passado, mas ainda tem uma lacuna importante. Então o corretor, ele é o nosso embaixador. Ele da forma consultiva, ele transforma e traduz a necessidade dos nossos clientes em soluções. E ele faz esse trade-off entre o mercado de seguros e os clientes. Ele tem uma importância enorme. E nessa era exponencial que a gente está vivendo, o corretor é uma figura muito importante. Ele tem que ter essas capacidades de usar as tecnologias que hoje estão em abundância. A gente vive um momento de democratização de tecnologias, mas a adoção delas, a capacidade de uso, isso é muito importante. E o mercado de seguros não foge disso. A gente sempre olha o GAFA, né? Google, Amazon, Facebook, essas empresas, esses gigantes digitais, e por que não pensar no mercado de seguros sendo alfabetizado digitalmente? Esse é o momento que a gente está vivendo. E os corretores têm uma importância muito forte nessa interlocução. Eles vão traduzir a voz do cliente para as seguradoras. E isso vira uma troca. A gente oferece produtos e serviços adequados, convenientes, simples. Essas são as palavras mais importantes do momento do mercado de seguros. Simplicidade, conveniência, autosserviço. E o corretor, ele vai desfrutar dessa evolução tecnológica que o mercado de seguros tem passado e vai exponencializar nos próximos anos. E o mercado de seguros ele é muito importante. A característica é o risco. O risco em si, a pandemia acentuou a observação do risco. Os clientes estão cada vez mais interessados em conhecer como eles se protegem. E como que a gente consegue oferecer soluções adequadas? Os clientes também estão mudando, a percepção de valor, a forma que eles se satisfazem com os serviços tem mudado muito. A pandemia exponencializou, mas isso já vinha mudando. E tem esse gap entre a adoção da tecnologia, a adoção da inovação e da maturidade digital com o uso das tecnologias. Isso, os corretores vão ser os embaixadores de diminuir essa grande lacuna.
Isso é muito importante no mercado. E o nosso mercado ele tem crescido, muitos dados da CNSEG, a gente pode acompanhar que o mercado tem crescido muito nos últimos 20 anos e vai crescer ainda mais. Oportunidades inúmeras estão por aí. Agora a gente tem que saber aproveitá-las. E esse tipo de aprendizado está no DNA da FGV Conhecimento. Isso é o mais importante. Ter alguém da envergadura, um player como a FGV Conhecimento no mercado de seguros, é muito importante para nós. O DNA de aulas, professores, estrutura, o conteúdo que a FGV Conhecimento pode passar e vai passar para esses corretores é muito importante. A abundância de informações que a gente tem hoje, a gente tem que transformar em informações de qualidade. E a FGV Conhecimentos tem isso no seu DNA. Rodrigo, é super interessante isso que você está falando. Como é que você diria que era a realidade antes da pandemia desse mercado? E o que são, então, os principais pontos de atenção para o corretor ou para o aluno que quer se tornar corretor? Perfeito, Maris. O mercado ele tinha já uma velocidade de transformação. Isso muito pelas provocações que os outros competidores, que não necessariamente são do mercado de seguros, faziam para os clientes. Então, aquele cliente que ele já é digital, os nativos digitais, já provocavam o mercado de seguros uma adequação. E os corretores percebem isso de uma forma muito simples, eles estão no dia a dia com o cliente. Então, ele percebe quando há uma lacuna de um serviço, um produto adequado. Então, essa lacuna ela tem que ser preenchida com o conhecimento. E a FGV Conhecimento estando presente no nosso mercado, com certeza o preenchimento dessa lacuna que ainda existe vai ser preenchido com uma forma muito mais rápida. E o mais importante é com conteúdo de qualidade. No mercado de seguros existe a provocação pela transformação digital. Mas a transformação digital ela não é comprada, ela é construída. E para que ela seja construída, você precisa saber como é feita essa construção. A partir de maturidade digital, de inovação. E esses conhecimentos, eles só podem ser explorados quando há qualidade. Sem qualidade de conteúdo, sem o entendimento real da necessidade, transformar por transformar não é adequado. Essa é a falsa digitalização. Quando você tem processos ineficientes e você somente digitaliza, eles não traduzem a necessidade real. Então, essa tradução que o corretor vai trazer e ele vai entender, ele está enxergando as duas pontas. Os dois players mais importantes do mercado de seguros, o corretor faz essa interface, ele está no intermédio. Então, ele vai enxergar a necessidade e ele vai provocar a iniciativa de produção de novos produtos, novos serviços. E como que ele faz isso com qualidade? Conhecendo o que é a transformação digital. Como inovar? A inovação em si, que é a matéria que a gente vai falar muito durante o nosso curso, ela não é só a busca pelo oceano azul, tem aquela palavrinha de disrupção. A disrupção, ela não acontece todos os dias. A disrupção do mercado de seguros pode ser que ela não aconteça de um player do mercado de seguros. E como é que o corretor enxerga isso? Conhecendo, estando antenado às mudanças, às características do mercado. No passado, a gente sempre olhava de uma forma muito isolada, né? A gente olhava as nossas tábuas atuariais, olhava a produção de produtos a partir do passado. Então, a gente olhava o presente a partir de dados do passado. O corretor precisa prever o futuro com dados do futuro. E como que ele faz isso? Com conhecimento. E é isso que a gente vai produzir aqui na FGV Conhecimento no nosso curso. Legal, Rodrigo. Uma das coisas que também a gente ouviu no mercado é que existe uma resistência, talvez, dos jovens, ou até um desconhecimento dos jovens em relação a essa profissão, a profissão de corretor de seguros. Então, eles sentem, as empresas do mercado sentem até alguma dificuldade de atrair talentos. Com toda essa inovação que você descreveu, esse ambiente que é propício, né, para esse jovem,
Como é que você acha que esse tipo de formação pode até ajudar a atrair novos talentos para o mercado de corretor de seguros? Legal, Maria Alice, essa pergunta é muito bacana. Essa disrupção que eu comentei, ela está acontecendo no mercado de seguros. Os nativos digitais, que são os mais jovens, eles sempre olham muito Instagram, Facebook, olham esses mecanismos que têm inteligência artificial, deep learning, machine learning embarcados ali. O mercado de seguros está promovendo uma transformação. Boa parte das seguradoras já tem aplicações de inteligência artificial na subscrição de riscos, na regulação de sinistros. A IoT, que é a internet das coisas, está muito presente. A gente tem fazendas inteligentes. Todo o maquinário de fazendas hoje que a gente acompanha é interligado. Eles estão hiperconectados. Então, esse tipo de inovação e o nativo digital que enxergar que o nosso mercado não é mais aquele mercado tradicional, o nosso mercado evoluiu, está evoluindo muito, e durante o nosso curso, na FGV Conhecimento, eles vão perceber que o nosso mercado não é mais aquele mercado do pastinha, aquele corretor que levava a sua calculadora, a sua proposta de adesão ao seguro, ele preenchia manualmente e enviava pelo correio. Isso não é mais uma realidade do nosso mercado. Hoje, a gente já tem ecossistemas e comunidades para aplicação de propostas de seguros. A vistoria, por exemplo, no automóvel, ela é feita pelo seu mobile, é pelo celular. Ela não acontece mais por um vistoriador que ia fisicamente. Muitas evoluções no mercado de seguros já aconteceram. E essa provocação do nativo digital, que enxergava, talvez ele, olha, eu prefiro trabalhar no Google, porque lá tem inovação, lá tem tecnologia na prática. O mercado de seguros também tem isso. E aí a grande diferença, se você tem capacidade e habilidades para adotar essas novas tecnologias, não somente como um usuário, mas como alguém que utiliza a tecnologia para promover resultados, o mercado de seguros está cheio de oportunidades para esses corretores. Esse é o grande momento, aquele ponto de inflexão da curva do nosso mercado. Quem estiver conosco nesse momento inicial dessa transformação, com certeza vai ter bons resultados. Muito legal, Rodrigo. Falando dessa conectividade que você mencionou, que já existe em vários setores e também vai acontecer no setor de seguros, está acontecendo. A gente sabe que existe uma concentração muito grande de profissionais habilitados em Rio e São Paulo. E você ter a oportunidade de chegar a esses possíveis corretores ou futuros corretores através do ensino à distância parece realmente uma excelente ferramenta. Como é que você vê o ensino à distância e as qualidades que esse produto pode oferecer, né? Já que nosso programa está baseado em ensino à distância? Legal. É a democratização do conhecimento. Então, essa concentração que a gente tinha em Rio e São Paulo, talvez pelo conteúdo de qualidade também estar disponível nesses grandes centros. Agora, democratizamos o EAD, a FGV Conhecimento, consegue promover conhecimento de qualidade sem as barreiras da distância. A tecnologia nos apoia nisso. E com o conteúdo baseado FGV Conhecimento. Essa é a grande qualidade. Quando você diminui essa lacuna, então a adoção de tecnologias, ela só acontece com a diminuição do conhecimento, dessa lacuna entre o conhecimento de qualidade e a necessidade de inovar. Como é que a gente diminui isso? Através de um curso de EAD, simples, objetivo, direto e atual. Esse é o principal ponto. Quando também tinham dentro desses grandes centros o conteúdo muitas vezes ultrapassado. Hoje o EAD permite que a gente atualize o nosso conteúdo com uma velocidade que antes não era possível. O deslocamento também impedia quem estava no Amapá, no Amazonas, você se deslocar para São Paulo durante grandes períodos de tempo, não é tão simples assim. Nem todos podem fazer isso. Agora, essas barreiras não existem mais. Então, a gente tem que aproveitar que essas barreiras não existem e transformar em oportunidade. A gente vai sim disponibilizar na FGV Conhecimento conteúdo de qualidade, atual, que preencha essa lacuna e essa necessidade que o corretor tem de ter o conhecimento adequado.
Isso é o mais importante. Com o conhecimento adequado, ele vai traduzir isso em resultados imediatos assim que ele estiver habilitado. Rodrigo, justamente para a gente falar com os diversos públicos que existem no segmento de seguros, né, os diversos profissionais, a gente desenvolveu 2 tipos de programa. Um programa básico, que é o programa de habilitação, e um programa avançado, que a gente chama de Innovation. Dentro do programa Innovation, você acha que tem espaço para aquela pessoa que já é um corretor habilitado, que já está no mercado, que tem muita experiência, aprender alguma coisa? Com certeza. O innovation é obrigatório para quem já está no nosso mercado. O nosso mercado, com essa velocidade aérea exponencial que eu comentei para você, ele tem transformado o nosso mercado não mais em décadas, talvez também não em anos, mas em meses. A velocidade do conhecimento, a velocidade da disponibilidade de novas tecnologias, a necessidade de inovar, ela está em meses agora. Então, esse corretor já experiente no mercado, ele precisa ter acesso a conteúdos atualizados. Não que o conteúdo que ele já tem seja desprezado, muito pelo contrário, mas ele tem que potencializar o conhecimento dele, esse background que ele já absorveu do mercado de seguros, principalmente as questões técnicas, o contato com o cliente, mas como que ele potencializa isso para ampliar os seus resultados? Isso a gente vai apresentar no programa de Innovation da FGV Conhecimento. Como eu potencializo resultados a partir de conhecimento e habilidades novas dessa era digital. A alfabetização digital, que eu sempre comento, é o que transformará o nosso mercado. E esses corretores que já estão atuando conosco têm sim a necessidade de se atualizar. Essa atualização vai promover resultados para eles. Rodrigo, na sua disciplina, o que você destacaria de mais importante para que o corretor consiga essa atualização ou para que o aluno que quer se tornar corretor aprenda mais e possa entrar nesse mercado, né, com todo o conhecimento que ele precisa? Eu vou separar em 2 grandes blocos, tá? A gente vai falar bastante da tríade do conhecimento, que ela é composta por inovação, maturidade digital e transformação. E na outra parte, as novas tecnologias. Então, dentro das novas tecnologias, a gente vai falar bastante de inteligência artificial, machine learning, blockchain, que isso vai democratizar bastante o mercado de seguros, a hiperconectividade, internet das coisas. Hoje, a gente está falando de geladeiras inteligentes. E por que não se aproveitar desse conceito da inteligência, da hiperconectividade para o nosso mercado? Nós temos que explorar as tecnologias, a disponibilidade e essa abundância para o nosso mercado. A inteligência artificial, por exemplo, ela nos ajuda na predição de riscos. As tábuas atuariais, elas são atualizadas hoje de forma online. Então eu não tenho mais a necessidade de prever o futuro com base no passado, eu consigo prever o futuro com base no futuro. Um outro conceito que a gente vai falar bastante é o IoB, Internet of Behaviors. É o comportamento dos clientes que deixam a poeira digital na internet. Como é que a gente aproveita essa poeira digital, esse conteúdo, para entender esses comportamentos? O nosso mercado ele é pautado em risco e comportamento. Quando você faz o casamento perfeito, o resultado ele é ampliado. E como é que eu entendo esse comportamento? O comportamento ele tem que ser atualizado através de analytics, data lakes, grandes bases de dados que precisam ser exploradas para você ter essa predição adequada ao momento de vida daquele cliente. Eu, recentemente, tenho minha filha, agora Olivia, e por que eu não fui procurado para que fossem feitas ofertas de seguro, uma previdência, alguns tipos de riscos que eu poderia ter coberto se tivesse sido mapeado o meu comportamento, o meu momento de vida? A gente vai explorar isso. A relação dos comportamentos, essa mutação de comportamentos que foi acentuada pela pandemia através da tríade do conhecimento. Nós da FGV Conhecimento sempre baseamos em pilares fortes a estrutura. Como fazer inovação? Não somente aquela provocação de eu quero inovar,
Mas como que eu coloco inovação na prática? E isso só acontece a partir de pilares fortes, de estrutura. Você tem que ter a sua base muito forte para que você consiga capturar no final os bons resultados. O que é a transformação digital? Essa palavra que todo mundo fala muito e muitas vezes conhece pouco. Quais que são os seus construtos? A transformação digital é um grande guarda-chuva, que debaixo dela existem vários pilares, existem iniciativas, frameworks, e tudo isso a gente vai explorar. E a outra ponta da nossa tríade é a maturidade digital. Se você ainda não está maduro e a sua maturidade ainda está no início, você precisa de algumas ações, algumas iniciativas para que isso seja uma fortaleza. A partir das fortalezas, você promove inovação e promove transformação digital, com base em tecnologia. E esses são os dois grandes blocos que a gente vai falar na nossa disciplina. E um ponto importante, o cliente no centro de tudo. A satisfação do cliente é o driver que a gente busca, que a gente faz o nosso planejamento estratégico. E isso não muda. A tecnologia não muda, a era não muda. A satisfação do cliente é o que direciona as nossas ações. Tudo isso está no centro da nossa tríade do conhecimento. Vamos explorar bastante a tríade e como as novas tecnologias podem nos apoiar e potencializar os resultados. Rodrigo, quando a gente fala do conhecimento que o corretor vai adquirir no curso e de toda essa inovação que a gente vai mencionar, eu acho importante que ele entenda que existe a inovação que vai afetar a própria atuação dele, onde ele precisa compreender para poder incorporar essa inovação, essa tecnologia, mas também a inovação que está acontecendo no setor, que é um aspecto importante que ele precisa conhecer para poder traduzir para o consumidor. Você acha que na disciplina inovação que vocês vão trazer para a gente no nosso programa, vocês vão endereçar essas duas visões? Como é que você colocaria isso? Muito legal, Marícia. Não existe mais o crachá do inovador. Antigamente, a gente tinha aquela promoção de, olha, eu tenho uma área que promove inovação dentro da minha empresa. Isso não existe mais. A gente vai falar dos tipos de inovação, do ecossistema de inovação. Então, a inovação ela pode acontecer de dentro para fora, é uma inovação fechada, e ela pode acontecer de fora para dentro, a inovação aberta. Ambas acontecem no nosso mercado e também podem acontecer em mercados que orbitam o mercado de seguros. Vamos dar um exemplo, a telemedicina, as techs, a health tech, fintech, a insurtech é a grande inovação do mercado de seguros. Mas sem as fintechs, ela é incompleta. Então, a gente vai ter essa visão holística de que a inovação ela pode acontecer dentro da empresa do corretor, dentro do seu escritório, ela pode acontecer dentro da seguradora, ela pode acontecer a partir dos clientes. Os clientes são um grande gatilho de provocação de inovação. Se eles não percebem valor nas nossas entregas, algo está descasado. Lembra do casamento perfeito? O casamento perfeito é quando a gente entrega a cobertura adequada, o serviço adequado e preenche a expectativa do cliente. E como é que a gente faz isso? A partir de inovação. E a inovação, ela pode ser incremental ou ela pode ser radical. A inovação incremental é o dia a dia, para que a gente também tire um pouco daquela angústia de querer achar o oceano azul o tempo todo. Isso é importante, mas o oceano azul talvez não esteja no nosso mercado. É pegar um conceito, por exemplo, de um Google, de um Alibaba, de um Magazine Luiza e trazer para dentro do nosso mercado. Mas por que não é incremental? A leitura diária, escutar a voz do cliente e trazer para dentro da sua companhia, isso a gente vai falar muito no nosso curso. Como é que eu escuto a voz do cliente e transformo isso em algo que transforme o valor e o resultado final. E tem um processo muito importante da inovação. A inovação é um processo de escolhas e renúncias. Você pode ter inúmeras ideias, mas saber qual é a melhor ideia ao momento adequado, ao momento não só da sua empresa, não só do corretor, mas ao momento do mercado.
E como é que ele enxerga isso? Tendo essa visão holística do ecossistema. O ecossistema de inovação não é olhar só o mercado de seguros, mas é olhar todos os players que por algum momento possam interferir nos nossos resultados. Isso a gente vai falar bastante no nosso curso. Ótimo, ótimo, Rodrigo. Rodrigo, você destacaria para o corretor ou para o aluno que está começando a considerar, né, pegar uma certificação, obter uma certificação em seguros? Desculpa, vou fazer de novo a pergunta. Rodrigo, como você vê a entrada da FGV Conhecimento, sendo que essa vai ser a primeira vez que essa entidade, que é a FGV, vai entrar no mercado de certificação em seguros? Muito legal. A FGV, né, o conglomerado FGV, ele é extremamente conceituado. O conhecimento e o DNA que a FGV tem agora trazendo para dentro do mercado de seguros é um aliado muito importante. A velocidade que a gente tinha de absorver conhecimento a partir das fontes que a gente já tinha, isso foi muito ampliado pela FGV Conhecimento. Por dois pontos principais: a qualidade de conteúdo. Isso a gente tem que reforçar, a qualidade dos professores, o carinho que a FGV Conhecimento tem na promoção do seu curso e na sua construção, e muito pautado também na democratização do ensino, que foi um ponto super importante. O conhecimento não está mais concentrado nos grandes centros. A gente vai democratizar o conhecimento e vai ampliar a capacidade de todos os corretores de se atualizarem. E não necessariamente isso tem que ser numa intensidade de 2 anos. Você pode ter pequenas pílulas de conhecimento. Foi aquilo que a gente estava conversando. O corretor que hoje já está no mercado, ele precisa de uma pílula de conhecimento. Ele precisa potencializar. Então, a FGV Conhecimento entrando no mercado de seguros é muito importante. Eu estou no mercado de seguro há 20 anos. Boa parte do meu conhecimento, ele não era oriundo e não focado somente em seguros. Agora não, agora eu fico confortável de saber que a gente tem uma instituição que é a FGV Conhecimento fomentando conteúdo e habilidades direcionadas para o nosso mercado. A tradução de tecnologia para o mercado de seguros não existia. Você tem muita informação de tecnologia, mas ela traduzida e adequada para o mercado, isso é uma novidade. Essa é uma inovação que a FGV Conhecimento está trazendo para o mercado de seguros. Excelente, Rodrigo, excelente. Rodrigo, o mercado costuma falar que gostaria de ver uma transição do corretor para um papel de consultor. O que isso quer dizer? Olha, eu sempre falei que o corretor ele é um consultor. Ele está presente para aquela família que está adquirindo um seguro de vida, para aquele empresário. A consultoria que o corretor traz é o casamento perfeito da adequação do risco ao que a gente tem da melhor oferta. Então, essa consultoria, o corretor, ele está presente em todos os momentos de vida do nosso cliente. Isso é algo que a gente vai desmistificar bastante no nosso curso, que o momento de vida do corretor não é só a venda do seguro. A venda do seguro é o início do relacionamento, mas isso se mantém aquecido durante todo o tempo que o cliente fica com a seguradora e com o corretor. Ele tem que manter aquecido. E como é que a gente fomenta esse aquecimento? Então, a gente falou do conhecimento. Qual é o momento daquele cliente? 6 meses depois que o cliente adquiriu uma proposta de seguro, ele pode ter mudado. A pandemia mudou a necessidade de inúmeros clientes. Clientes que já eram clientes do mercado de seguros, mas tinham necessidades de novas coberturas, de oportunidades de crédito, de revitalizar o produto que ele tinha adquirido. E essa consultoria é o corretor que tem que dar. E ele vai dar entendendo quais são os produtos e serviços adequados à necessidade desse cliente. Então, esse casamento, o corretor é o padre. Ele faz essa interlocução entre a necessidade e a adequação. Esses dois itens somados se traduzem em satisfação do cliente.
O consultor, o corretor e o embaixador são a mesma pessoa. Eles têm que traduzir e têm que incorporar o que o nosso mercado tem de melhor, que é a proteção. A proteção que o mercado de seguros promove, talvez para os brasileiros, né, a cultura de seguros, ela tem que ser traduzida pelos nossos corretores e de uma forma consultiva. Isso é o mais importante. O ambiente digital, por exemplo, ele não é tão simples para quem não é um nativo digital. Então, por muitas vezes, o cliente prefere ter esse contato humano para entender qual é a característica, o que ele precisa. Isso está no ambiente digital, mas quando você fala com o corretor, que você tem sim um conhecimento, você tem uma afinidade com ele, é totalmente diferente. Não tirando a necessidade de ter o ambiente digital, mas a consultoria, ela precisa dessa figura, que é o corretor. Quando a gente pensa no corretor que escuta falar dessa inovação, dessa tecnologia, e de repente ele fica com medo, ele fala, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca, isso é muito difícil. Como é que você tira esse fantasma, né, do medo da tecnologia e, na verdade, desperta a curiosidade desse aluno, desse corretor, em aprender sobre isso? Muito legal. Acho que a palavra fantasma é uma tradução importante. Quando a gente fala, vou pegar um exemplo que é o que mais é falado, a inteligência artificial. Quando a gente fala da inteligência artificial, parece algo tão distante da nossa realidade, mas na verdade não é. A inteligência artificial são conceitos matemáticos, por exemplo. 1 mais 1 é igual a 2. Isso, ele é, claro, muito mais complexo no dia a dia, mas a gente vai partir do início, o conceito. Qual é o conceito de inteligência artificial? Eu acho que no nosso curso, a FGV Conhecimento, não vai transformar o corretor em um especialista, um programador, mas vai habilitar que ele entenda o que é aquele conceito, o que é o machine learning, por exemplo, o que é o blockchain. Quando você entende o conceito, você passa a enxergar como você pode aproveitá-lo em uma oportunidade que você identificou. Esse talvez seja o objetivo principal da nossa disciplina. É desmistificar que a tecnologia, a inovação é algo distante, é algo complexo. E não é verdade. Ela tem que acontecer, sim, degrau a degrau. Só que para você dar o primeiro passo, você precisa conhecer o conceito. Depois que você conhece esses conceitos, esse fantasma, ele desaparece. Você se sente muito mais confortável para se aproveitar desse conceito e nas suas oportunidades. É o que a gente estava falando no início da nossa conversa. A pandemia trouxe desafios, só que os desafios geram oportunidades. E como é que eu aproveito melhor essas oportunidades? Com tecnologia. Vamos falar de conceitos, principalmente. A gente vai comentar, sim, de exemplos práticos que possam ilustrar como que a tecnologia, como a inteligência artificial, como a IoT estão presentes no nosso mercado. Essa é a importância da FGV Conhecimento, traduzir tecnologia em seguros. Então a gente sai daquela esfera mais complexa de falar de tecnologia em abundância para tecnologia aplicada, para inovação na prática dentro do mercado de seguros. Por isso que é importante aquele corretor que já está dentro do nosso mercado prestar atenção no nosso conteúdo. Ele é a inovação na prática. Como que a gente adota essas tecnologias que não são mais fantasmas no nosso mercado? Tá super claro. Bom, queria te agradecer, Rodrigo, por ter estado aqui com a gente hoje, por ter nos dado a sua visão sobre o mercado e sobre o nosso programa de habilitação de seguros. E a gente se vê, então, na próxima. Obrigada. Muito obrigado, Maria Alicia. A gente se vê.